buscar a verdade. Buscar a verdade. Buscar a sua força. Buscar ser decisivo. Ser justo, íntegro, honesto. Aqui, o As de Espadas, ele tá vindo até de uma forma um pouquinho extrema, como algo que corta. É sempre importante o equilíbrio, né? Não exagerar na força, né? Não é que a gente tem que se tornar essa espada, né? A gente se tornar alguma coisa que corta as outras pessoas, machuca, né? De uma forma figurativa. Mas adicionar as qualidades um pouquinho mais secas, um pouquinho mais ríspidas, talvez um pouquinho mais rígidas. Intolerantes, né? Que são adjetivos que a gente geralmente a gente olha de uma forma negativa, mas se a gente olhar a estação do inverno, ele tem essas qualidades. E o inverno, ele é uma estação que se faz presente, existe, ela é necessária, né, para muitos processos. Então é trazer um pouquinho disso, né, buscar. Aqui isso está vindo com o eremita, então é aquele que busca essas qualidades, né, aperfeiçoar essas qualidades em si. Aperfeiçoar essas qualidades no pensamento, na dinâmica, né, no fluxo emocional que se sente, até às vezes nas energias, né, como que se move as coisas dentro de você. Imagina se a gente tivesse que cortar os vegetais, as coisas que a gente usa para cozinhar com as mãos. Ia demorar mais, né? Ia ser menos eficiente do que se a gente usasse a faca. Então é nesse sentido, tá? Por que isso está vindo? Porque a gente está doando, né? As pessoas que estão aqui nesse vídeo podem estar doando a atenção, a amizade, a sua compaixão, o seu entendimento para pessoas que estão usando isso aqui, ó, da sua boa vontade, só que elas estão assim, ó, se aproveitando de você. Então, o Espadas, ele meio que evita com que isso se prolongue ou se torne uma lástima, um tormento para você excessivo. Ainda vai existir, né? Ainda vai existir, porque a gente sempre pode aperfeiçoar as energias, né? Ainda vão existir essas dificuldades, obstáculos, mas aqui o As de Espadas, ele vem com uma justiça de falar assim, não, né? Aqui o As, ele vem assim, não, eu vejo a sua maldade, né, a sua vontade de fazer as coisas para você, né, em detrimento de outras pessoas, e por eu ver isso, eu não posso mais fazer isso, né? Como que você vai fazer isso, né, entregar assim na boa vontade um copo para uma pessoa que está fazendo isso aqui? Então a mensagem nesse momento é você limitar, evitar, diminuir, né? Ou pelo menos ficar consciente desse processo. E entender que você não precisa mais fazer isso, você não precisa mais ser essa pessoa, você tem que ser esta pessoa. Nota que tem aqui, ó, nota os elementos da carta. Mas tudo isso com sutileza, tá? Não deve passar do ponto. É o que a gente estava falando também em leituras passadas. A gente passa do ponto e isso nos prejudica. Então a gente tem que adicionar essas qualidades, né? Talvez qualidades invernais na gente, somente até um ponto para que as coisas melhorem, e não para que as coisas piorem, para que a gente crie mais problemas para a gente. Então o eremita é aquele que busca, ele está buscando isso, né? Ele está buscando esse equilíbrio, ele está buscando essa justiça, essa verdade. Como fazer isso, em que grau fazer isso, quando fazer isso. Está tentando conhecer, é o peregrino, né? Ele está descobrindo como fazer isso. E aí aqui, ó, paciência, tá? Porque não se enxerga, não se enxerga na sua totalidade o caminho. Então, como que você vai com velocidade total nessa busca, né, de rigidez, rispidez? Como que você vai fazer isso, né, buscar esse ar cortante se você está vendado, se você não consegue, se você não conhece o caminho, se você não consegue trilhar com a visão? Como que você vai fazer isso? É imprudente, né? Então, a força ela também vem para te falar assim, calma, vai com calma, domina seus impulsos. Você não tem que fazer isso para o seu ego. Você só tem que fazer isso porque é necessário nesse momento. E aí como que você vai achar esse equilíbrio? É um desafio. Esse é o desafio desse momento. E aí a gente tem essas duas cartas aqui. 9 de ouros com Rainha de Copas. Rainha de Copas está em cima do 9 de ouros. Mas as duas cartas elas estão bem abertas, né? Elas estão conectadas também. A Rainha de Copas ela lembra a gente ainda assim, mesmo na busca, né? Na perseguição dessa energia, a gente conseguir manter a empatia sempre. E saber que essa espada ela não deve atravessar o nosso próprio coração. E nem o coração de outras pessoas. Ela não nos deve nos deixar duro, seco.
Ainda assim, a Rainha de Copas está aqui para nos lembrar que a gente faz isso inclusive por necessidade. A gente faz isso também por empatia. E aí, o 9 de Ouros mostra um certo domínio, né? E ele também mostra um pouquinho de equilíbrio, ele traz um certo balanceamento das energias da Rainha de Copas, que quando excessivas podem se tornar aquela pessoa mole demais, que aí entra naquele ciclo, né? Repetição aqui que a gente estava falando. Então o 9 de Ouros mostra, junto com a Rainha de Copas, sim, somos empáticos, estamos ouvindo, ainda estamos aqui, porém, na nossa individualidade, na nossa solitude, se necessário, e no nosso sucesso pessoal também, porque estamos fazendo aquilo que é necessário, aquilo que precisa ser feito. Seguimos a ordem de Deus. Uma coisa que eu vi, inclusive, hoje, não aqui nesse baralho, mas em um vídeo, e agora eu estou olhando aqui nessa carta, 9 de Ouros, se vocês separarem bem aqui embaixo, tem um caracolzinho. O caracolzinho, ele fala também sobre a velocidade desse processo, sobre algo mais lento. Algo mais lento. Talvez seja uma transição de energia, né? A gente transicionar da Rainha de Copas para o 9 de Ouros, pode ser? Como vamos saber? Com o tempo. Ou pode ser que a gente tenha que mesclar essas energias, pode ser também. Ou apresentar uma nova faceta à Rainha de Ouro, a Rainha de Copas, que é o 9 de Ouros. Imagina, uma Rainha de Copas que todo mundo espera que seja molinha, 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 mas ela tem essa faceta aqui também. Ela é justa. Ela não deixa que as pessoas tirem vantagem dela. Ela não precisa. Porque ela tem os recursos. Ela tem os avisos. Ela tem os amigos necessários. E ela não tem pressa. Ela não precisa mostrar isso pra ninguém. Mas tá lá.